Boa tarde, a semana começando. Eu decidi vir conversar com vocês um pouquinho sobre um tema que eu já comecei a rolar aqui no meu feed do Instagram, que é sobre as subpersonalidades. É um tema um pouco incomum, eu vejo, assim, quando eu começo a falar, muita gente ainda não tem conhecimento. E não encontro muita gente que já escreveu sobre, não. Mas a questão é, pessoal, que é um tema que eu vejo que é de extrema importância na psique de todos os seres humanos. E é um tema que nos deixa bem desnorteado e bem atrapalhado quando a gente não consegue entender essas instâncias dentro de nós. Então, ontem eu comecei a conversa com vocês sobre a subpersonalidade citando Fernando Pessoa, que para mim é o poeta, né, português já falecido, que foi o gênio, assim, que conseguiu, de uma forma incrível, trazer para a humanidade essa informação. Olha, dentro de todos nós existem vários eus que querem espaço, querem se expressar, querem viver no mundo através de nós. Então, a gente precisa, de verdade, permitir que esses eus se manifestem nas nossas vidas, deixar essa energia escoar na vida, reconhecê-las, né? Que nem a sistêmica fala muito. Eu vejo você, eu vejo vocês, eu vejo vocês, todos os meus eus. E quando eu vejo vocês, eu consigo entender que vocês têm necessidades, vocês têm desejos, vocês têm vontades, e eu preciso dar palco na minha vida para que vocês se expressem. E aí, pegando o Fernando Pessoa como condutor dessa primeira conversa aqui com vocês, eu vejo a minha leitura em relação ao que ele fez com as subpersonalidades dele. Ele fez uma obra genial, né? Que ele deu o nome de heterônimos, que eram outros poetas dentro desse poeta, ou seja, outros escritores dentro desse escritor. O Fernando Pessoa, ele mesmo... o Fernando Pessoa, perdão, é o cara que era a pessoa, né? Assim como eu, sou a Daniela, todo mundo me conhece. Só que dentro dele, na psique dele, existiam outros eus, outros Fernandos Pessoa. E aí, gente, ele fez exatamente o que eu oriento aos meus pacientes, meus clientes de assoterapia, ou na terapia psicológica mesmo, de fazerem com as suas subpersonalidades quando a gente começa a reconhecê-las. A gente dá nome para elas, a gente identifica as personalidades delas, como é que elas são, o que elas querem, a gente começa a identificar como um outro ser dentro de nós, e desenhar mesmo, né? Quem tem a capacidade de desenhar, eu sempre peço para que a pessoa desenhe no papel, ou então que a pessoa bote ali o nome dessa subpersonalidade, as características, o que ela gosta, o que ela não gosta, e o que ela quer fazer, principalmente para onde que ela te norteia, onde ela te conduz. Porque assim, ó, pessoal, talvez isso esteja tudo muito teórico e de difícil apreensão, mas eu vou então começar do começo, como eu sempre falo para as pessoas quando eu começo a tocar no tema das subpersonalidades. E como é que eu começo a tocar nesse tema numa consulta? Quando eu vejo que existe um conflito da pessoa com outra parte dela mesma, tá? Aí isso eu chamo, tem uma subpersonalidade aí. Como que a gente conecta isso com a astrologia? O mapa, tá? A gente olha no mapa da pessoa e a gente vai encontrar os simbolismos astrológicos ali que tem a ver com essa subpersonalidade que elas estão falando. Exemplo, né? Subpersonalidades são núcleos de complexos psicológicos e, olhando para o mapa, são planetas, tá? Então, uma pessoa tá me falando ali que, Daniela, não sei por que eu não dou boa nos relacionamentos amorosos. Bom, aí ela começa a conversar, sabe por quê, Dani? Volta e meia, eu não tenho dificuldade de atrair as pessoas que eu quero, mas depois que eu atraio, eu começo a me sabotar e aí a pessoa vai pra longe de mim. Então, assim, de acordo com o que a pessoa vai me trazendo das histórias dela que se repetem na vida, eu olho pro mapa, eu vou identificar ali os fatores astrológicos do que ela tá me contando. Relacionamentos que não tem nem... Relacionamentos íntimos amorosos significadores. Vênus, né? Planeta, né? Dependendo do relacionamento, Lua, né? E eu fico dando uma olhadinha e vou filtrando o que ela vai me trazendo. Autossabotagem, que nem eu venho conversando aqui com vocês, tem conexão
com Peixes, casa 12 Netuno, né? Então, planeta Netuno, né? E aí vai que essa Vênus está conjunto com esse Netuno. Opa, peraí, né? Achamos uma subpersonalidade que tem a cara dessa conjunção Vênus-Netuno. Aí a pessoa vai descrevendo, certo? Mas aí então eu digo assim, olha aqui, quando que ela aparece? Em que momentos que ela aparece? Né? E a gente vai tentando identificar, certo? E aí quando essa pessoa, ela identifica que dentro dela tem uma outra ela, que em certos momentos, em certos relacionamentos, ela começa por tudo a perder, pronto, já temos aí um começo. E aí como é que eu falo para os meus clientes? Começo a mostrar o tema das subpersonalidades. É assim, é como que se você é a personalidade principal, a condutora da sua própria vida, é a dona da história, vamos pensar assim. E aí eu gosto muito de usar a analogia dos barcos. Você é como é que é? A capitã, a que dirige, né? A timoneira, certo? E aí, aqui em Floripa, a gente tem as bateiras, que são umas embarcaçõezinhas mais simples que fica transportando as pessoas de um lugar a outro mais próximo. E aí fica o timoneiro ali, guiando a bateira, e atrás dele, né, é um espaço, assim, grande, com cadeiras, né, mas enfim, tudo acoplado ali, as pessoas ficam sentadinhas e vão junto com ele. Então, eu falo para as pessoas assim, que as nossas subpersonalidades, elas estão todas sentadinhas ali atrás de nós, indo junto com a gente para onde é que a gente vai. Só que a gente sabe para onde é que a gente está indo, a gente, né, quer ir para esse lugar, para essa direção, por causa de motivos e propósitos e organizações que a gente fez na nossa própria vida. Só que elas estão lá. E elas também têm vontades, desejos, necessidades, e que muitas vezes não vão coincidir para onde que a gente está levando a nossa vida. E aí, que nem eu falei aqui no início da live para vocês, elas querem se manifestar, elas querem viver, elas querem ter um palco na vida, assim como os heterônimos, que eu chamo de subpersonalidades do Fernando Pessoa, queriam viver. E aí, o que ele fez? Ele deixou viver, ele trouxe o Alberto Caeiro, ele trouxe o Álvaro de Campos. E se vocês conhecerem ou forem conhecer a obra desse poeta português, escritor, vocês vão ver que o Fernando Pessoa escreve de um jeito, ele tem temas, ele tem propósitos, ele tem uma forma de escrita, uma linguagem que você identifica ele. Já o Alberto Caeiro tem uma outra linguagem, tem outro tema, tem outros propósitos, a cabeça dele está girando em torno de outros assuntos. O Álvaro de Campos, outros, ou seja, existem outros eus dentro dele que pensam coisas diferentes, que querem ir para lugares diferentes, que veem a vida de forma diferentes. E ele deu palco através da criação desses outros escritores que as pessoas dizem, eram ele mesmo. Peraí, ele materializou essas subpersonalidades, do meu ponto de vista. Como é que a gente, simples mortais e não tão geniais assim como o Fernando Pessoa, fazemos com as nossas, né? O primeiro passo é identificar. Então, gente, muitas vezes nas consultas eu identifico as pessoas dizendo assim, nossa, Dani, às vezes eu tô indo, né, eu quero fazer isso aqui da minha vida, daí eu vou. Daqui a pouco, eu já parece que eu quero uma outra coisa. E aí a pessoa própria entra em conflito porque ela começa a se culpar, ela começa a se questionar, ela já parou o movimento, porque o outro lado dela queria uma outra coisa e ela foi. Exatamente assim que a gente faz com as nossas subpersonalidades se a gente não tem consciência, né? A gente não põe a nossa vontade, a nossa intenção, a gente não arbitra em relação a elas e a gente não faz combinados com elas. A gente tem que entender essas subpersonalidades, a gente tem que entender o que elas querem e a gente tem que combinar com elas quando que a gente vai permitir que elas se manifestem, qual é o melhor momento, qual é o melhor espaço e dar esse momento e esse espaço para ela. Vou pegar um exemplo bem tranquilo, assim, de vocês assimilarem essa informação, tá? Vamos pegar esse caso de uma cliente minha que diz assim, nossa, Dani, eu tenho uma carreira que eu construo ela para cá. Vamos pensar uma pessoa que seja da área da saúde, certo? Então, ela tem toda uma construção da carreira dela, de dia, com rotinas, tudo muito certinho, bonitinho, etc e tal, ela precisa dar conta. Só que ela tem uma subpersonalidade dela que é artista, que quer palco,
que quer conseguir entrar no outro fluxo, no outro movimento que não é do cotidiano certinho, para criar, para conseguir criar sua arte. Aí, quando ela não fazia terapia comigo, muitas vezes ela se atrapalhava nesse fluxo, ela se sabotava, porque ela estava fazendo uma construção como profissional da saúde, com uma rotina bem fixa, bem certinha, dormia cedo, acordava cedo, ia pro consultório dela, atendia o dia todo, ficava cansada, chegava em casa, dormia, né? E muitas vezes vinha, como ela não dava palco, ela não permitia que o lado dela, artista, viesse à tona, essa subpersonalidade ia ficando nervosa. Aí pensa, ela no caso conduzindo a vida dela, né, por uma vida de profissional da saúde, e aí tem uma subpersonalidade sentadinha ali atrás de você no seu convés, que é artista. Daí ela levantava, e é assim que a gente pode começar a reconhecer as nossas subpersonalidades. É como se alguém se levantasse e viesse nos nossos ouvidos ou na nossa cabeça e começasse a sussurrar. Ai, mas essa vida tá tão chata, essa vida tá tão sem graça, olha só que saco, todo santo dia acordar e fazer a mesma coisa, puxa vida, ai que vontade de ir pro meio do nada, pegar meus discos, meus livros, meu violão, meu quadro, né, minhas telas e ficar lá imersa no outro mundo e pintando e criando e fazendo artes, não sei o quê. E essa subpersonalidade vinha e começava. E aí ela começava a esmorecer no dia a dia dela. E ela já começava, né? Puxa vida, é mesmo, nossa. Isso, ela crescendo na carreira, cada vez com a agenda mais lotada e tal. E ela começava a esmorecer, pois é, né? Ai, pra que tudo isso? Pra que a gente se desgastar? Essa vida chata e entediante? Pra cuidar da saúde das outras pessoas? Ai, a gente devia estar lá, né? Isolado, no paraíso, fazendo arte, né? Criando, compondo, pá. E ela entrava na história da subpersonalidade sem mediar. O que é mediar? Isso, que um lado dela, que escolheu essa carreira, essa profissão, quer sim e está apta, e é dali que ela tira os recursos dela, ela vai sim manter essa rotina e essa imagem dessa profissional e vai manter os clientes, porque é dali que ela tira o sustento, tal. Mas ela entende que é algo muito importante dentro dela, né? E que precisa de espaço, então ela vai tentar ao máximo possível, né? Muitas vezes ao invés de nos finais de semana ficar na cidade ou ficar ali numa rotina mais estruturada, se isolar, né? E alugar uma casa, né, no meio do nada, e aí dar espaço para essa subpersonalidade artística viver, entende? E aí ela volta na segunda-feira e vive ali a rotininha dela tudo certinha, mas final de semana ela se isola com mais frequência do que ela fazia antes. Foi essa conclusão que ela chegou quando ela começou a reconhecer que existia uma necessidade dentro dela de dar mais palco de vida, mais espaço para a arte. Tá? E é mais ou menos assim que a gente conduz as nossas subpersonalidades. Como eu estava falando ali para vocês, a gente tem que mediar, né? Muitas vezes, o que acontece? Quando as subpersonalidades começam a falar pra gente as necessidades dela, o que elas querem e tal, a gente se confunde. E isso é um primeiro passo que eu sempre falo com meus clientes. Não é para que você converse com você mesma em primeira pessoa como se essa instância, essa voz, esse desejo, essa necessidade fosse seu, genuinamente seu. Conversa em terceira pessoa, começa a botar em terceira pessoa. É ela que quer isso. Ela sou eu, tá dentro de mim, mas existe todo um processo que a gente começa a fazer a integração das subpersonalidades dentro da gente. E aí, para fazer isso, tem um passo a passo. E o primeiro passo a passo, o primeiro que eu digo para as pessoas é isso. Quando vem essas vozes desintegradas, né, de você que tá aqui conduzindo a sua vida e parece coisas que não tem nada a ver, peraí, começa a escutar, né? Não tenta assim, ai, ó, vou eu aqui, né? O que eu tô querendo com isso, meu Deus, né? Tirar da consciência, tirar do dia a dia, tirar da cabeça, né? Não escutar, botar pra debaixo do tapete, não escuta, né? Que olha pra isso e diz, ok, eu te vejo, eu te reconheço, eu sei que você tá aqui dentro de mim. E aí, o que é isso, né? Pronto. As subpersonalidades, elas querem viver, que eu já falei pra vocês, elas querem que vocês expressem elas. Então, quando elas entendem que você começou a escutá-las, opa, uma pressão interna que começa a crescer cada vez que a gente negligencia essa parte de nós, cada vez que a gente diz não para elas, a gente reprime, já uma força já não fica tão turbulenta aí dentro da gente, tá? E aí o outro passo é a gente começar a pensar,
nisso? Como que eu vou fazer para integrar isso na minha vida, no meu dia a dia? E dizer para essa instância dentro de nós, olha, agora eu tô indo para cá, né? Vamos pensar na minha cliente que é profissional da saúde. Agora eu tô fazendo uma construção de segunda a sexta, a minha construção ela é assim, ela é uma rotina super rígida, super firme. Eu não posso pegar e abandonar meus clientes, ir pro meio do mato e ficar ali criando arte, mas eu posso sim abrir mais espaços nos finais de semana, né? No meu cotidiano, botar mais nos finais de semana eu ir pro nada, em vez de ficar aqui na cidade. E dizer, calma, tá bom, eu entendi você, sua necessidade, e eu vou abrir um espaço maior na minha vida para que você se manifeste, né? E aí a subpersonalidade, ela diz, beleza, né? Fica tranquila, volta ali pro lugarzinho dela, senta, te deixa conduzir a sua vida para onde que você tá levando, e você consegue ir harmonizando muitas vezes tendências opostas dentro de você, tendências que não tem nada a ver com você, outras tendências, outras necessidades na sua vida. E, gente, é importante que a gente faça isso, é importante que a gente perceba as nossas subpersonalidades de uma forma saudável, natural, que a gente integre elas na nossa consciência, porque isso é uma história muito importante da evolução da psique humana, dos seres humanos aqui, certo? Eu peguei assim, eu tava no meio dos atendimentos, eu falei, eu vou começar a falar desse papo com as pessoas, eu não sei se ficou um papo muito maluco, porque eu não organizei a ideia, as ideias, os pensamentos estruturados para trazer para vocês, mas eu espero que a informação esteja clara para vocês, de que existem sim outros eus dentro da gente, que se manifestam como vozes, como vontades, diferentes do que a gente está conduzindo na nossa vida, que muitas vezes a gente não aprende a lidar de forma consciente, ou seja, a gente arbitrando sobre elas, a gente botando a nossa vontade, a gente organizando elas, elas nos tomam e nos fazem mudar os rumos e os caminhos da nossa vida ao arbítrio delas, e aí daqui a pouco a gente começa a se perder, a gente começa a desfazer construções que a gente já vem fazendo, a gente começa a se desmotivar nas construções que a gente vem fazendo, entendeu? Então, essa é a ideia que vocês, que eu tenho que vocês entendam as subpersonalidades, é que vocês comecem a reconhecer essas instâncias dentro de vocês, comecem a conversar com elas, dialogar com elas, negociar com elas e dar palco para elas. Porque quando a gente faz isso, a gente está fazendo o processo de integração da nossa consciência, segundo a psicologia junguiana. O Jung fala, né, que a gente precisa integrar na nossa consciência um monte de conteúdos inconscientes que nós todos temos e carregamos. E as subpersonalidades são os conteúdos inconscientes que a gente carrega dentro de nós e que podem ser conscientizados, né, como outros eus dentro da gente. E aí a gente vai fazendo esse processo de reconhecimento delas, entendimento e dando espaço para que elas vivam na nossa vida também. Tá, pessoal? Essa é a minha ideia. Eu espero que eu tenha conseguido começar a transmitir esse tema para vocês com clareza. Eu já venho falando sobre eles em congressos que eu venho fazendo, mas assim de formas soltas, eu venho falando de uma outra subpersonalidade. E a minha ideia é que a gente, aqui no meu canal do Instagram e no YouTube, a gente comece do começo. Teve um congresso recentemente para Campinas que eu participei de forma online, que eu fiz uma palestra todinha em relação a duas subpersonalidades, que é o Puer e o Senex, o velho e o jovem, né? Muitas pessoas têm essa dicotomia, essa polaridade dentro de si. Um lado deles é muito velho, né? Parece uma pessoa mais velha do que deveria ser para a própria idade e tal, e é uma pessoa que age de uma determinada forma durante um determinado tempo, como sendo uma pessoa super séria e responsável. Parece que daqui a pouco vira essa pessoa, né? Começa a desfazer toda essa imagem de uma pessoa séria, responsável, mais velha, né? Mais recolhida, né? E parece que vira um jovem do nada, entende? Então, isso são os movimentos das subpersonalidades. E já fica aí a dica para uma próxima conversa. Toda subpersonalidade vem aos pares, tem duas, né? Então, pegando o exemplo que eu trouxe aqui nessa live de hoje, quem não viu, reveja do início,
Eu falei de uma subpersonalidade de uma cliente minha que é uma subpersonalidade artística, atriz, né? Que quer compor, que quer fazer arte, né? Que não tá muito aí para as rotinas do mundo. Se ela tem esse lado aqui, tem o polo oposto dela, e é oposto, né? Então tem outro lado que não é nem um pouco assim, né, para arte, né, do dia a dia mais duro, mais concreto, mais cotidiano, entende? Então, assim, a gente é um trabalho muito grande de reconhecimento de tudo isso dentro de nós, e sempre tem um fio pra gente puxar, né? E muitas vezes uma das nossas subpersonalidades fica escondida por muito mais tempo do que outras. E aí a gente só reconhece, começa a perceber, né? Ou ela começa a aparecer na nossa vida em determinada fase. Então, tem muita coisa aí que a gente pode começar a olhar e a pensar sobre isso para que vocês comecem a organizar a psique de vocês. Principalmente se você é uma pessoa que parece viver mais ou menos assim, ó. Que nem esse homem aqui retratado na carta número 7 de copas do tarot de Waite, né? Parece que sempre tem muitas possibilidades na sua vida, tem muitos interesses, tem muitas coisas que você quer fazer, e aí muitas vezes você acaba ali paralisado, né? E não fazendo nada, ele tá parado, não fazendo nada, só olhando e vislumbrando tantas as copas, né? Tantas vontades, oportunidades, tantas copas bonitas de ouro para pegar, né? Para trazer para si, mas não traz nada. E é mais ou menos, eu vejo assim, o movimento de quem tá muito atrapalhado na vida, com todos esses eus dentro de si, né? É que parece que não vai, nem para frente, nem para trás, né? Tem muitas vontades díspares dentro de si e acaba não conseguindo movimentar nenhuma delas porque não sabe como conduzir, né? Não sabe como conduzir. A questão é essa, tem que ser conduzido. Tudo isso tem que ser conduzido. Não pode ser negligenciado, não pode ser feito que não existe. Não, peraí, né? A gente tem que aprender a conduzir, gente. E existe um porquê, né? Algumas pessoas me perguntam, nossa, Dani, mas eu conheço outras pessoas que não são assim que nem eu, né? Não tem problema, essa é a história da outra pessoa, cada um tem a sua história. Se essa é a sua história de ter muitas vontades, muitas necessidades, diferentes e complexas e tal, é a sua história e você tem que conduzir ela, né? Tem pessoas que são mais unilaterais, mais retilíneas, e essa é a história dessas pessoas. Mas tem pessoas que são muito mais complexas de verdade, a gente enxerga isso pelo mapa das pessoas, tem mapas e mapas, né? Tem complexidades e complexidades, e para mim, um caminho muito mais fácil de ajudar as pessoas a se entenderem, a se autoconhecerem e a se manejarem na vida sem se perder no próprio caos interior é através do diálogo com as subpersonalidades, que eu pretendo trazer para vocês de uma forma mais clara e inteligível, né? Para que vocês possam se manejar, tá bom? Vou deixar aqui gravado essa live no meu feed. Quaisquer dúvidas podem deixar aí, comentários, né? E, enfim, espero que tenha sido um bom pontapé inicial para essa conversa. Um abraço e ótima semana!